Bom, vamos lá. Hoje, o capítulo 8 é sobre Primeira Guerra Mundial. Só que especificamente sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Assim, se vamos comparar as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, é muito mais fácil explicar por que teve a segunda do que explicar o porquê teve a primeira. O que causou a Primeira Guerra Mundial é bastante complexo, bastante complexo. Então, até hoje se debate muito, muito mesmo, entre os historiadores, qual fator foi mais determinante, se teve um mais determinante ou não. Os motivos que levaram ao começo da Primeira Guerra Mundial ainda são motivos de debate. Ainda são motivos de debate. Então, aqui eu vou abordar vários, que a gente pode falar que colocaram pode dizer, colocaram a mesa para a Segunda Guerra Mundial, né? Set the table em inglês. Armaram todo o panorama para dar o problema da guerra. E antes de mais nada, eu acabo retomando uma periodização que eu já coloquei aqui. De 1970 a 1914, nós temos um período, é onde vai tudo começar para montar para a Primeira Guerra Mundial. Mas esse período especificamente é um período que a gente tem estudado nas últimas aulas, que foi marcado por desenvolvimento, enriquecimento, é o período da segunda Revolução Industrial, é o período do imperialismo. Isso tudo aconteceu nesses anos e cada um desses pontos aqui tem a sua influência para a Primeira Guerra. Esse período, em geral, como foi um período de enriquecimento, desenvolvimento, para a Europa foi muito bom, para o resto, né, não foi tão bom assim, é chamado, às vezes, de Belle Époque. Principalmente a parte que já é do século XX. Principalmente, exatamente a virada do século até a Primeira Guerra Mundial, foi uma época, assim, para a Europa, maravilhosa, de esplendor. O pessoal estava enriquecendo bastante, os países estavam se tornando bastante ricos. Alguns dizem até que, na virada do século, a própria condição de vida das pessoas, em geral, estava melhorando na Europa. Tá? Então, era um período assim, bastante bom para a Europa. Sabe? Bastante tranquilo, com enriquecimento, com o mercado se expandindo, da Europa ferrando o restante do mundo, mas para a Europa estava maravilhoso, com invenções, com inovações, tudo de bom, tudo bom, do melhor. Mas ainda assim tiramos a guerra. Mas ainda assim chegamos à guerra. Até que tranquilo, né? De boa, nada de novidade. O que é aquilo ali? Belle é por quê? Pela época, o nome tá. se dá, é em francês, às vezes usa o nome francês ou em português. Mas a Bela Época é isso, essa época antes da Primeira Guerra Mundial, que era tudo flores, era tudo maravilhoso, tudo chique do bom. Tá? Esse Belle Époque, a gente usa o nome francês porque foi justamente um período em que a França era, assim, o principal país cultural do mundo, sabe? As pessoas falavam francês ao redor do mundo, igual hoje fala-se inglês. Pois bem, disso aqui
Eu posso dizer que esses 4 pontos aqui, que marcam essa época de pujança, de coisa boa, também influenciaram para a Primeira Guerra Mundial. Mas vou colocar alguns elementos a mais também. Tá? Eu vou só pedir para vocês guardarem o imperialismo guardar esse imperialismo. Eu vou apagar daqui a pouco. Mas guardar o imperialismo como um dos motivos principais, porque as disputas entre os países imperialistas também estão em jogo. Tá? Posso apagar aqui? Pode. Beleza. Desse período, um primeiro elemento que marcou, assim, pode botar como base de todo o restante, foi a ideologia do nacionalismo. Por quê? O nacionalismo, ele é uma criação do século XIX. O século XIX que faz surgir essa ideia de que somos uma nação, temos que ter orgulho da nossa nação é linda, nossa nação é maravilhosa. Isso é do século XIX. Mas é do século XIX também que você vai ter um nacionalismo radical, que também pode ser chamado de ultranacionalismo ou chauvinismo, que é um racionalismo forte, é um nacionalismo forte mesmo. De eu achar que a minha nação é melhor que as outras, eu, por ser francês, por ser inglês, por ser não sei o quê, sou melhor que os outros, que o meu país é melhor que os outros. Isso é muito chamado de chauvinismo. Nesse período, o nacionalismo se difunde por todos os países da Europa, por todos os países. Mas, em algumas questões específicas, se tornou mais complicado para algumas partes da Europa. Principalmente mais para o leste, mais para o oriente. Por quê? Nessa do nacionalismo sendo alimentado por os países, tivemos 2 correntes nacionalistas que defendiam que alguns povos deveriam se unir. A primeira é o pan-eslavismo. Quando a gente fala de pan-eslavismo, a gente fala muito de 2 países: Rússia e Sérvia. Vamos lá. Historicamente falando, os países lá do leste da Europa Oriental, eles descendem de vários povos diferentes que são chamados de eslavos. A Rússia já e já era um país muito grande, a Rússia era um império. E a Rússia desejava, ainda por cima, expandir-se ainda mais. Não estava bom ainda, não. A Rússia queria alguns territórios da Europa, lá do Oriente, lá do Leste. Ocorre que a região que hoje é Grécia, Sérvia e tudo mais, até o século XIX, até o começo do século XIX, ela fazia parte do Império Otomano, atual Turquia. E durante o século XIX, essa região ela começou a se tornar independente. Então, até o século XIX, você tinha Império Otomano. Durante ele, você vai começar a ter Grécia, vai começar a ter Sérvia, vai começar a ter um território se separando desse império. Nisso que esse território vai se separando, a Rússia começa a querer abraçar esse território, começa a querer fazer com que esse território, se bem não vai ser parte dela, mas que se torne um território unificado e aliado dela, aliado da Rússia. Então, a Rússia, principalmente no final do século XIX, vai incentivar a fazer propaganda para o quê? Para que esse território eslavo
se unisse em uma espécie de grande Sérvia. Um grande país sérvio que seria aliado da Rússia. Tranquilo? Sim. Beleza. Por enquanto, isso aqui, tá? Ela fez uma propaganda realmente usando esse ideal nacionalista de uma nação sérvia, uma nação eslava. Então, ela começou a defender que esses povos se unissem lá no Oriente, formando um país que seria aliado a ela. Um segundo foi o pan-germanismo, que já envolveu mais uma ideia de união de povos alemães ou germânicos. Enquanto aqui tem a influência da Rússia, aqui nós temos a Alemanha e o recente Império da Áustria-Hungria. Engraçado que aqui é um império, aqui é outro império, aqui é outro império. Bacana. Enquanto aqui falava de união dos povos de origem eslava, que é uma coisa do Oriente da Europa, né? Aqui eu estou falando de união dos povos germânicos, que é uma coisa dos atuais alemães. Isso de relevância porque isso envolve não só o território que era da Alemanha, mas também outros. Envolvia regiões próximas, como Polônia, enfim, que veio a ser Polônia, territórios da Áustria. E por esse pan-germanismo, você começa a ter alguns desses, na verdade, países começando a falar de união e de expansão dos seus territórios. Tá? Tanto é que mais à frente vamos ter uma treta entre Áustria-Hungria e Sérvia. Até aqui tudo bem? Sim. Sim. Beleza? Beleza, né? Guardem essa coisa da grande Sérvia e Áustria-Hungria. Guardem que eu vou retomá-la mais à frente. Tudo bem? Posso pagar? Pode. Beleza. Não perguntou nada. Bom. Esse sentimento ultranacionalista não deixou de afetar os países que estavam na corrida imperialista, né? Não deixou de afetar os países que estavam se expandindo sobre a África e sobre a Ásia para se enriquecer e para se enriquecer, aumentar o seu poder. Daí, nós temos, pegando nacionalismo mais imperialismo, nós temos, como resultado, disputas. Os países, de vez em quando, disputavam entre si. Isso podia acontecer de forma aberta ou de forma mais escondida, velada. O modelo de disputa aberta foi no começo do século XX, bem no comecinho, entre França e Alemanha, disputando o Marrocos. Em 1907, se não me engano, acho que foi isso, França e Alemanha começaram a disputar quem iria explorar o Marrocos. Essa disputa, que durou de 7 a 11, se não me engano, é isso? É isso? Eu anotei aqui em algum lugar. É basicamente isso, basicamente isso. Tiago, pergunta.
O Marrocos não é basicamente bem pertinho da Espanha? Sim, que também é da França. Ah, então, esquece. Assim, geograficamente é tudo perto, na verdade. Então, enfim. Mas quem acabou conseguindo uma espécie de reconhecimento ou direito de explorar o Marrocos foi a França. O importante disso aqui é, as duas já não estavam se dando bem, já não estavam se curtindo. E entraram numa disputa pelo Marrocos que quase fez uma guerra entre as duas. Por muito pouco não fez. A Espanha acabou intervindo para que não acontecesse essa guerra. E por que quase começou essa guerra? Por quê? Vamos lembrar aqui. Quando a Alemanha surge, quando a Alemanha se unifica, a etapa final da unificação alemã foi uma guerra contra a França. A etapa final da unificação alemã envolveu uma guerra contra a França, que a Alemanha venceu, a Alemanha ocupou a França e a Alemanha tomou territórios importantes da França. Foi um território chamado de Alsácia e Lorena. Então, como uma espécie de combustível para isso aqui, nós tínhamos um ideal, a França tinha um ideal, de revanche, chamado revanchismo francês. A França estava doida por um motivo para ter uma revanche contra a Alemanha. Estava doida mesmo. A França não suportava a ideia de ter sido humilhada na guerra da unificação alemã, ainda por cima ter perdido os territórios de Alsácia e Lorena. São territórios lá da fronteira que eram ricos na produção de carvão. A França não aceitava isso de jeito nenhum. Esses territórios foram perdidos na guerra contra a Alemanha. A guerra de lá de 1871. Que a França não engolia de forma alguma. Tá bom? Esse caso do Marrocos quase deu guerra. Quase mesmo. Para acalmarem a Alemanha, que ela chegou atrasada na corrida imperialista, acabaram cedendo para a Alemanha como presente alguns territórios mais da parte oriental da África. Mas é um exemplo de uma disputa aberta entre os imperialistas. Agora teve uma disputa que foi mais importante, que era cada país mostrar para os demais que estava mais fortinho. Posso pagar aqui? Sim. Pode. Vou manter o relogismo francês aqui. A gente chama de paz armada essa tendência que eles tiveram de literalmente mostrar: eu estou mais forte que você. Durante esses anos em que cada país imperialista estava se desenvolvendo, estava se industrializando e estava conquistando territórios no exterior, na África, na Ásia, muito se investiu para a indústria de guerra, para desenvolverem novas armas, para produzirem novas armas e para estocarem essas armas. Tudo para mostrar: olha, eu sou uma nação poderosa. Eu tenho capacidade militar. Eu posso me defender e posso te atacar. Quem fez isso? Todo mundo. Os países europeus, em geral, entraram nessa lógica da paz armada. Eles não entraram em guerra declarada ainda. Mas ficaram nessa disputa de quem tinha mais arma, quem tinha as melhores armas, quem tinha mais capacidade militar. Disso a gente entra nessa ideia da paz armada.
E estava todo mundo em paz, mas todo mundo armado até os dentes. Isso aqui tem um exemplo muito bom, que foi uma dor de cabeça que existiu, praticamente, entre Inglaterra e Alemanha. Porque nessa de produção bélica, antes da Alemanha se unificar, a Inglaterra estava na frente de todo mundo. A Marinha Britânica era muito poderosa militarmente. Mas a Alemanha, que se unifica tarde, ela chega já com sangue nos olhos, já corre atrás do negócio e também consegue fazer frente à Inglaterra nisso. Então, durante esse período aqui, 70 a 1914, o que você vai ter? Inglaterra e Alemanha na frente dessa disputa de quem tem mais arma, quem tem mais capacidade militar, quem consegue mais, quem consegue mais, quem consegue mais. Ok? Sim. Até aqui alguma pergunta? Não. Isso também tem a ver com a corrida armamentista, né? Isso é uma corrida armamentista. Você pode chamar a paz armada de corrida armamentista. É um sinônimo. A diferença é que se eu chamar de paz armada, eu enfatizo que não havia declaração aberta, não havia declaração assim, escancarada de guerra. Mas é uma corrida armamentista, sim. Ok? Sim. Beleza. Peraí, não apaga. Tá tudo bem. Tudo bem. Foi. Show. Bom. Então temos uma somatória de tendências imperialistas, de um desejo forte nacionalista, disputas quase nunca abertas, mas uma forte disputa armamentista sobre quem tinha mais poder bélico. Somando tudo isso, alguns países começaram a agir. Por quê? Alguns países começaram a formar alianças. Para caso desse algum problema, eles teriam aliados. Essas alianças envolveram muitos e muitos encontros, envolveram anos e anos de deliberações e acordos. A primeira que se formou foi a chamada Tríplice Entente. Não, peraí, professor, fala de novo, eu me perdi. São alianças. Os países europeus, nessa época, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, já vendo que a situação estava se tornando um pouquinho conflituosa, mas nada aberto, começaram a formar alianças entre si. Entendi. Entendeu? A primeira foi a Tríplice Entente. Entre França... Nunca tem espaço para escrever, né? França, Inglaterra e Rússia. Essa entente, ela partiu justamente de uma iniciativa dos franceses. Foi a França que começou com uma série de acordos para firmar uma aliança com a Inglaterra. São vizinhas, são inimigas há séculos e as duas eram muito poderosas. De início, a Rússia não estava no jogo. Mas uma outra aliança desse tipo surgiu entre a Alemanha, Itália
e Império Austro-Húngaro. Vamos lá. De início, França começou uma série de acordos com a Inglaterra para formar uma aliança. Ao mesmo tempo, a Alemanha tinha relações muito próximas com o Império Austro-Húngaro, principalmente graças àquele ideal do pan-germanismo. E também tinha boas relações com a Itália, pelo fato de terem sido países que se unificaram tardiamente e que estavam lutando para se industrializar. Então, essas três, na verdade, a Alemanha formou com cada um, formou laços e se juntaram. Quando a Tríplice Aliança é formada, a Rússia, vendo que ia ficar para trás, decidiu se unir à França e Inglaterra, formando a Tríplice Entente. Caso algum de vocês tenha dúvida em relação a quem fazia parte do quê, esse nome estranho aqui é francês, tá? Isso aqui em francês significa acordo. Então lembrem que a aliança de nome estranho, a tríplice de nome estranho, é onde está a França. Entente, em francês, significa acordo. Essas alianças surgiram para quê? Justamente para, se der algum problema, a Itália depois muda de lado, exatamente. A Itália muda de lado, o Império Otomano vem, acontece um monte de coisa. A Rússia sai. Mas essas alianças surgiram justamente para caso aconteça alguma coisa. E justamente, quando começa a Primeira Guerra Mundial, você tem esses lados aqui. É um contra o outro. É Tríplice Entente versus Tríplice Aliança. Até daqui tudo bem, né? Agora uma coisa que eu adoro falar. E que eu chamo de desejo de guerra. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é divertidíssimo, gente. Os países europeus eram rivais uns dos outros. Estavam se armando. Estavam em disputa sobre quem tinha mais capacidade militar. Estavam formando alianças. A Europa não estava a fim de paz. Os países europeus não estavam interessados em manter a paz. Eles estavam cada vez mais interessados em guerra. Entre si. Por quê? Porque, ainda mais quando você chega aqui em 1910, 1911, começaram a cada vez mais querer se mostrar como os mais poderosos. Na aula que vem eu vou falar isso melhor, mas quando começa a Primeira Guerra Mundial, havia tanto desejo em cada país de ter uma guerra, que cada país achava que eu sou o melhor, eu sou o mais forte, então eu vou vencer isso fácil e rápido. E se formos olhar os jornais de antes da Primeira Guerra, as declarações de políticos, enfim, vários documentos, vocês vão ver que os europeus queriam uma guerra. Havia uma vontade de uma guerra. Teve até um caso na França, acho que foi na França, de um jornalista que começou a criticar essa questão do desejo de guerra. O jornalista foi perseguido. O jornalista perdeu o emprego. Acho que foi preso o jornalista. Por quê? Porque para o governo francês, ter uma guerra seria maravilhoso. Na Alemanha, a mesma coisa. Eles começaram a bolar estratégias de movimentação de guerra muito antes da Primeira Guerra Mundial. Porque já vinham antecipando, vai ter uma guerra em algum momento e vai ser muito bom.
vai ser uma grande festa. Havia um desejo forte de guerra na Europa. Havia um desejo forte de guerra na Europa. Ok? Sim. Alguma pergunta até aqui? Não. Tá, eu tenho. No começo da aula, você disse que não tem, tipo, um motivo específico pra ter acontecido. Foi uma junção de várias coisas até que teve o estopim. Então, tipo, na prova, tipo, vestibular, o Enem, tipo, nunca vai me perguntar, tipo, qual foi o motivo? Porque, tipo, não tem um específico. Não tem um motivo, exatamente. Não tem como perguntar o que causou a Primeira Guerra Mundial. Se alguém perguntar isso, no mínimo, eu espero uma questão, ou assim, uma questão muito ampla, discursiva, muito grande, ou uma questão múltipla escolha, daquelas bem grandes. Tipo, isso. Pode perguntar motivos, algo que não tem a ver, entendeu? Mas nunca uma coisa específica. Por quê? Aqui tudo eu só coloquei as cartas na mesa. Aqui tudo, isso tudo que eu falei até agora, teve a sua parcela de importância para começar a Primeira Guerra Mundial. Só recapitulando. Alianças, volta do início já. Desejo nacionalista, internacionalista, disputas imperialistas, corrida armamentista, que gerou o chamamento de paz armada, que é esse período em que está todo mundo em paz, só que se armando até os dentes. Alianças entre os países e desejo de guerra. Ao todo, podemos listar 5 pontos que explicam como estava tudo organizado. Os 5 juntos, eles não explicam assim, daí começou a Primeira Guerra. Não é isso. Não é que os 5 somados começam a Primeira Guerra, mas eles juntos fizeram com que você tivesse uma situação favorável para a guerra. Quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, a gente fala de estopim. Por quê? A ideia de um gatilho é uma sala cheia de pólvora. Faltava só uma faísca, faltava um curto-circuito, faltava jogar um fósforo. Foi o que aconteceu. Isso tudo aqui é uma sala com pólvora. E qual foi o curto-circuito, qual foi a faísca, qual foi o gatilho, o estopim da coisa? Uma situação que volta lá no Oriente, lá com a Grande Sérvia. Posso pegar aqui? Sim. Professor, eu escutando a morte dele, que ele na Primeira Guerra, né? Eu não vi nada, Gabriel. Foi o assassinato do Ferdinando, né? Do estupim. O assassinato do Ferdinando, exatamente. Mas a gente tem que entender por que foi o assassinato dele. Ah, sim. Por quê? Falei agora há pouco, algum tempo atrás, da tal da Grande Sérvia. Né? Que alimentado pela Rússia, muitos começaram a defender que a região da Sérvia se unisse em um grande país. Porém, a Áustria-Hungria, ou Império Austro-Húngaro, não estava afim. A Áustria e Hungria, o Império Austro-Húngaro, decidiu se expandir e anexou parte desse território. Anexou os territórios da Bósnia e o território da Herzegovina. E falou que se dane esse aqui de Grande Sérvia, que se exploda, querem saber. O território é meu. Isso gerou uma crise chamada Crise dos Balcãs.
Por que crise dos Balcãs? Porque é a região geográfica conhecida como Balcânia ou Balcãs. Essa crise opôs, de um lado, os sérvios, aliados dos russos, de outro lado, os austríacos, o Império Austro-Húngaro, aliados da Alemanha. E aí a gente começa na novela. Lá no leste da Europa, bem lá, a Áustria-Hungria anexou para si os territórios da Bósnia e da Herzegovina. Os sérvios odiaram, e começaram vários movimentos contrários à Áustria-Hungria, defendendo uma separação, defendendo que os territórios voltassem a serem independentes para formar a Grande Sérvia. E ficou nessa disputa. Chegou ao ponto de vários grupos da Sérvia, vendo que a Áustria-Hungria estava cagando para eles, assim, literalmente mesmo. Você tem propagandas da época austríacas falando que os sérvios devem morrer, que não servem para nada, são inferiores. Começaram a surgir até grupos ligados a terrorismo e ação armada. E aí a gente chega agora, finalmente, no estopim da coisa. Finalmente. No dia 26 ou 28? 28 de junho. De junho de 2000. Eita! De 1914. Na cidade de Sarajevo. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, que já tinha uns 50 anos, ele estava fazendo um passeio de carro com sua esposa. E o passeio de carro tinha todo um itinerário. Durante o passeio de carro, houve um atentado à bomba. Que, por sorte, o Francisco Ferdinando e a sua esposa eles conseguiram esquivar do atentado, não morreram e continuaram com o seu passeio de carro. Por causa do atentado à bomba, eles tiveram que, no outro momento também, desviar da rota que iam fazer. Tinham planejado um caminho, tiveram que desviar. Esse desvio fez com que eles escapassem de outro assassino que estava esperando eles no caminho. Então, quase morreram 2 vezes. No final desse passeio, eles já desceram e foram entrar num prédio. Os sérvios estavam tentando matá-lo, vendo que não estava dando certo matar esse cara. Um desses sérvios tentou uma última situação. Tentou assim, desesperado. Ele foi para uma última tentativa. Ele correu e atirou no herdeiro. Atirou no Francisco Ferdinando. Esse cara sérvio se chamava... Deixa eu pegar aqui. Se chamava Gavrilo Príncipe. Não lembro o nome dele, um nome todo estranho. Gavrilo Príncipe. Gavrilo Príncipe, ele era membro de uma sociedade separatista sérvia chamada Mão Negra. Ele, desesperado, vendo que o atentado que estavam bolando contra o Francisco Ferdinando não estava dando certo. Quando o cara já estava nas escadas do prédio, foi lá, atirou no Francisco Ferdinando e matou o Francisco Ferdinando. E daí? Daí que esse assassinato, lá no que era o território da Áustria-Hungria, envolvido numa crise lá da Europa Oriental, foi a faísca para o gatilho para a Primeira Guerra Mundial.
Como essa situação que gerou uma crise entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, ela puxou todo o resto. Puxou todo mundo. Puxou aquelas alianças que eu tinha mostrado mais cedo. A Sérvia, em si, Sérvia, como tinha relações com a Rússia, ela acabava tendo uma relação boa com Inglaterra e França. Sendo que, como esse cara era sérvio e matou o herdeiro do trono, a Áustria-Hungria lançou um ultimato contra a Sérvia. Falou, nós queremos reparação por isso. Eles mataram o nosso herdeiro, mataram um cara que é importante pra gente. E nós queremos investigar. Nós queremos entrar aí e nós fazendo a investigação. A Sérvia, na verdade, a Áustria-Hungria mandou um ultimato com 10 pontos. Tinha reparação econômica, um monte de coisa. A Sérvia aceitou quase tudo. Só falou, nós não aceitamos que vocês venham investigar o nosso país. Não aceitamos. Nós vamos conduzir a investigação. A Áustria-Hungria falou, não quero saber. Vou invadir. A Áustria-Hungria invadiu. No que a Áustria-Hungria invadiu, a Rússia reclamou. No que a Rússia reclamou, a Alemanha deu apoio. No que a Alemanha deu apoio, a França deu apoio. A Inglaterra veio atrás. A Itália veio. Em pouco tempo, estava todo mundo se batendo. Todo mundo se batendo. Isso aqui era para ter sido uma coisa de pouca relevância. O assassinato do Francisco Ferdinando era para ter sido uma coisa local, regional. Né? No máximo, afetando relações econômicas, no máximo. Mas, por causa das alianças, por causa do desejo de guerra, por causa que estava todo mundo armado até os dentes, isso virou um efeito dominó. Virou uma faísca, virou um gatilho para o começo da Primeira Guerra Mundial, de fato. De fato. Tudo bem? Sim, De boa? Deu para entender, né? sim. Beleza. Alguém se perdeu? Alguém que eu volte alguma parte? Eu não entendi muito, não. Você pode explicar de novo? Qual parte? Que acho que a Áustria-Hungria invadiu a Invadiu a Sérvia. Sérvia. Porque depois que isso aqui começa, se você for ler, são coisas muito rápidas. Assim, a Áustria-Hungria invadiu a Sérvia porque ela exigia, a Áustria-Hungria exigia, poder investigar a Sérvia. A Sérvia falou não. E invadiu. Só que as duas faziam parte das alianças. Quando a Áustria-Hungria invade, não fica só mais entre as duas. Os outros países começam a intervir. Entendi. Então você tem um efeito dominó muito grande. Sabe? E vem puxando. Aí um declarou guerra contra o outro, declarou contra o outro, foi contra o outro, contra o outro, contra o outro. Quando viu, estava todo mundo guerreando. Todo mundo contra todo mundo. Entendeu? Uhum. E uma coisa interessante. Acho que o primeiro mês, os primeiros 2 meses da guerra, lembra assim, são chamados, eu vou falar isso melhor na próxima aula, mas são chamados de guerra de velocidade. Porque estava todo mundo pronto para guerrear, gente. Estava todo mundo pronto para guerrear. Então, os países começaram a fazer movimentos milaborantes contra os outros, assim, achando que, vai ser rápido e vou derrotar você rapidinho. Durou 4 anos. Não foi rápido. Não foi rápido. Eu adoro falar do começo da Primeira Guerra Mundial, que é muito divertido, é muito engraçado. É maravilhoso. Um monte de nobre morrendo. Um monte de nobre morrendo. Gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. Por hoje é isso.